Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico, e vamos de sexta-feira da sua pessoa amada. Pensa nele, pensa nela, escolha aqui uma das duas opções. A primeira opção para quem se conectar com a pedra quartzo rosa. A segunda opção para quem se conectar com a pedra quartzo verde. Número 1, quartzo rosa. Número 2, quartzo verde. Um ou dois ou as duas, uma pode estar conectada à outra, uma pode estar de alguma forma linkada à outra. Vou utilizar todos esses decks, tarô, baralho cigano, e também vou utilizar o sopro das fadas em cada uma das duas leituras. Eu peço que você deixe seu like, seu hype, seu comentário. Aliás, vamos montar um mantra aqui para nossa sexta-feira abençoada. Escreva aí: hoje eu abro meu coração para o amor, a alegria e a abundância. Tudo que eu desejo vem a mim com leveza e gratidão. Eu sou guiada pela luz divina. E onde eu piso, floresce a paz. Hoje eu abro meu coração para o amor, a alegria e a abundância. Tudo que eu desejo vem a mim com leveza e gratidão. Sou guiada pela luz divina e onde eu piso, floresce a paz. Assim é. Está feito, está feito, está feito, meus caros amigos. Sexta-feira da sua pessoa amada. Escolha uma das duas opções ou ouça as duas leituras particulares voltadas somente para sua energia. O número já deve estar aí há algum tempo. É o DDD 21, número 98615 4945. Você pode estar chamando hoje mesmo, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês aqui na sexta-feira. Vamos lá? Opção de número 1, para quem se conectou com a pedra rosa. Nesse momento, vamos começar com o tarô. Pedra rosa, primeira opção. Peço licença da espiritualidade de luz, povo cigano, cigana esmeralda. Peço ajuda dos meus mentores, guiança e orientação. Por favor, qual é a energia da pessoa amada nesse momento? O que essa pessoa está vivenciando? O que está sendo vivenciado por ele ou por ela nesse momento aqui? Sexta-feira, momento de vida, 10 de paus. Essa pessoa está atravessando por um momento bem difícil, tá vendo? Tem muitas responsabilidades, muitos pesos, muito esgotamento mental, esgotamento físico. Esse 10 de paus aqui em específico mostra uma pessoa numa montanha, né? Parece que numa dificuldade bem grande para chegar até algum lugar, para obter alguma conquista. Então essa pessoa, eu vejo que ela está se esforçando por um ideal, por uma conquista, não é por nada. Existe um esforço, existe um objetivo, e o objetivo dessa pessoa é algo maior, que ela ainda não alcançou, porém, mostra aqui que ela está se empenhando para conquistar. 10 de paus. A semana pode ter sido muito pesada, né? Os últimos 10 dias, 10 semanas, as últimas 10 semanas podem ter sido semanas bem pesadas para essa pessoa. Semanas bem pesadas que a gente fala assim, muito cansaço, um ritmo de trabalho acelerado, mais acelerado do que o comum. Essa pessoa meio que sem energia, né? Falta energia. 5 de paus, muitos problemas, muitos conflitos. Eu sinto que essa pessoa ela tá caminhando em busca de algo maior para ela, mas ela está encontrando muitos desafios. E muitas pessoas que não gostam dela
dificulta a caminhada dela. Parece que ela encontra muitos inimigos. Aqui, especificamente para o dia de hoje, para sexta-feira, eu posso dizer que essa pessoa está aqui encontrando com pessoas que não gostam nem um pouquinho dela. E não fazem nem um pouquinho de cerimônia, sabe? Dizem mesmo: não gosto, vou dificultar a sua vida. Se for necessário, eu vou colocar obstáculo mesmo. Não vou deixar você passar. Tem uma entrave aqui. O que é isso? Por favor. O que é isso? 5 de espadas. Conflitos. Competição. Tem um ar aqui de competição e tem um ar dessa pessoa também bem entendendo que existem pessoas contra ela. Então eu tô vendo que essa pessoa ela só não vai insistir em ir por caminhos onde ela sabe que ela não vai ter ajuda. Sabe, caminhos que a gente sabe que que a gente vai encontrar tempestade? Eu sinto essa pessoa desviando de alguns caminhos desse tipo, evitando algumas coisas, alguns lugares, evitando tomar algumas atitudes, principalmente no dia de hoje. Essa energia do 5 de paus junto com o 5 de espadas está falando aqui que, de alguma forma, a sua pessoa amada, ela precisa desviar de um problema no dia de hoje. Desviar de alguém que quer algum tipo de confusão com ela, que quer atrapalhar a vida dela mesmo, sabe? E eu sinto que essa pessoa é uma pessoa madura o suficiente para perceber que discussões, bate-boca, enfrentamentos, isso não vai levar ela a lugar nenhum. O que vai levar ela a se movimentar, a evoluir, é inteligência. É inteligência, sagacidade, é comprometimento com a própria vida. Não ficar ali tentando medir forças com pessoas que realmente não acrescentam em nada para ela. Então, ela pode até mesmo ter se perdido em algum momento da vida dela, confrontando, guerreando, trocando farpas com pessoas desse nível. Ralé. Não vejo que no dia de hoje essa pessoa ela está se dando a esse trabalho, ela está cansada demais para isso. Eu vejo aqui uma pessoa, vou mexer aqui. Eu vejo aqui uma pessoa cansada demais, sentindo mesmo, estou cansado demais para poder lidar com gente que não vale a pena. Nesse momento eu sinto que algumas coisas não valem mais a pena e eu abro mão de tentar me explicar, né? De tentar explicar os meus motivos. Tem isso aqui. Para alguns, olha, gente, tem o 6 de espadas. O 6 de espadas, ele tá praticamente explicando o que eu acabei de falar para vocês. Tem algum tipo de situação aqui que essa pessoa saia francesa. Que ela vai saindo, sabe? Algum tipo de situação conflituosa. Alguém tentando encontrar algum tipo de problema com ele, com ela fala assim, não, comigo você não vai encontrar problema, porque eu não quero problemas com ninguém. Para alguns aqui, essa pessoa está tirando um dia de folga, ou precisa tirar. Se não for um dia, é uma tarde, ou tem um planejamento para isso. Para alguns, é uma pessoa que vai precisar se deslocar de uma cidade para outra para fazer um trabalho. E eu sinto que nesse deslocamento tem uma distração, tem algo que faz ela descansar um pouco, arejar a mente.
Ok, mais uma. Mais uma pra sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Eita, olha aqui, proteção de Santa Sara. 6 de espadas com 4 de espadas, ele vem confirmar aqui aquela energia que eu tava falando pra vocês. Tem um descanso para alguns aqui que foi planejado, para outros não. Para outros não vejo a energia de um planejamento, mas eu vejo a energia de deu para descansar, deu para aproveitar aquelas horinhas, deu para aproveitar aquela metade de dia. E para alguns aqui, gente, essa pessoa aqui precisa dormir, dormir mesmo. Não é nem assim, fazer alguma coisa fora da rotina, não, é dormir. Há muito tempo ela não dorme, não descansa. Talvez por 4 horas que ela durma, ela já acorda um pouco mais... Um pouco não, bastante renovada. E tem, falei para vocês, né? Eu vi aqui a proteção de Santa Sara, tá vendo? Uma energia muito forte na padroeira. Para alguns aqui, essa pessoa pode precisar visitar alguém que está doente, alguém da família. Vai ser bom para sua pessoa amada. Vai ser bom porque há muito tempo que ele não tem contato com esse familiar. E para alguns aqui esse familiar está em outra cidade. Nunca é bom visitar alguém que está doente, né? Mas em alguns casos é necessário. E nesse caso aqui específico, tem uma necessidade até mesmo para ter um tipo de paz entre ele e alguém da família. Sabe? Uma energia de trégua. Mas o que para sexta-feira? Mais o que para sexta-feira? Eita, tem muito forte esse negócio aqui, ó, de preciso descansar. Gente, para a grande maioria, o descanso é por parte da sua pessoa amada mesmo. 10 de paus com 4 de espadas é uma pessoa que está se sentindo muito cansada fisicamente, mentalmente, e fala assim, não, olha só, se eu não tirar aqui umas horinhas de descanso, eu vou acabar colocando tudo a perder. Vi aqui no fundo do deck essa carta da morte e tá falando assim de renascimento, de um novo ciclo. Isso aqui é um novo pequeno ciclo que eu tô vendo, né? É um novo pequeno ciclo com mais saúde, com mais vitalidade. Então talvez essa pessoa esteja um pouco cansada, ela volta com mais vitalidade. Sábado, talvez amanhã ela esteja melhor. 4-4. Olha o 4 de copas aqui. Tem algo que acontece aqui muito ligado a algum tipo de conflito que aborrece essa pessoa no dia de hoje. Aborrece, mas ela não se deixa... Ela não se envolve. Tem um aborrecimento aqui. 5 de paus. Que deixa essa pessoa triste. Mas eu não vejo ela se envolvendo. Não assim fisicamente, não falando, não discutindo. Porque ela tá mesmo nesse sentimento. Eu não posso mais me envolver com pessoas que não vão ouvir o que eu tenho a dizer. Pessoas que ouvem o que eu tenho a dizer, tudo bem eu me desgastar, mas eu me desgastar com pessoas que eu já falei tudo e não conseguem me ouvir, não dá certo, não preciso. Mais o que, por favor?
Nossa, muito uma energia de sono, cansaço, preguiça. E preguiça, assim, preguiça de lidar sempre com o mesmo tipo de pessoa. Preguiça em lidar com comportamentos repetitivos dos outros que não evoluem. A dependurada. Em algum aspecto aqui, essa pessoa ela pode não fazer o que é necessário no dia de hoje, ela coloca meio assim, suspenso a realização de algo, porque ela precisa avaliar melhor, ela precisa ter uma visão mais apurada, mais aguçada de alguma circunstância. Certo é dizer que ela está confusa mentalmente e existe aqui uma decisão que precisaria ser tomada, um papel que precisaria ser assinado, uma compra que talvez necessitasse ser feita, mas não vai ser feita porque essa pessoa pensa assim, não, será que isso realmente eu preciso comprar? Será que isso realmente vai ser um bom negócio para mim? Será que isso realmente é bom? Eu não vou ceder à pressão. Eu tô aqui e eu preciso rever tudo com muito rigor. A dependurada. Tem uma coisa aqui, ó, para, não queira me enganar. Não queira tirar meu foco. Mas o que? A morte. Interessante que esse aqui é 12, esse aqui é 13. Aqui tá falando de um momento onde essa pessoa tá saindo mesmo de um problema, gente. Deixando um problema para trás, deixando alguém problemático para trás, deixando uma situação desafiadora e problemática para trás. É isso que eu tô vendo aqui. Essa pessoa deixando uma situação desafiadora e problemática para trás e fechando um ciclo dentro de uma situação. Nossa, agora que eu tô vendo e eu preciso falar isso. 6 de espadas com a morte, essas duas cartas elas têm uma certa semelhança porque fala de a mudança, a transmutação de algo, o fim de um ciclo. Para alguns aqui é até mesmo um comportamento por parte da sua pessoa amada, um comportamento mesquinho, medíocre, competitivo, tolo. Eu vejo essa pessoa transmutando essa energia de tolice, de bobeira, sabe? De ficar ali cheio de picuinha com alguém da família, cheio de picuinha com as pessoas. Ela tá transcendendo as picuinhas dela. Alguma coisa tá acontecendo aqui que tá trazendo uma reviravolta, né? Para ela, 2 de ouros. Novos relacionamentos, novas oportunidades, muitas coisas para fazer, mas eu sinto que ela não tá com pressa de fazer nada. Ela tá entendendo que tudo tem seu tempo. Tem o tempo do plantio, o tempo da colheita. Aqui o Osho chama de momento a momento, né? O 2 de ouros. O 2 de ouros é quando a gente sabe um momento de fazer tudo no tempo certo. Essa pessoa ela tá encontrando o tempo certo de alguma coisa ou da vida, encontrando o tempo certo da vida, encontrando o tempo certo para ela poder tomar as decisões. Não existe aqui ansiedade. Se existia ansiedade, a ansiedade ela tá ficando cada vez mais para trás, num ciclo passado. Agora essa pessoa ela tá ficando mais calma, entendendo, baixando as armas, entendendo que ela não é dona da verdade. Aliás, entendendo que ela pouco sabe, que ela tá aprendendo muito.
morte e renascimento. Período muito importante para sua pessoa amada e diria até que é um período de libertação, porque a gente vem ali do 10 de paus, chega no 2 de pentáculos, o 2 de pentáculos está falando como a gente sabe aproveitar a magia da vida e manifestar aquilo que está ao nosso alcance, e também está falando de novas parcerias. A vida está melhorando. De alguma forma ou de muitas formas, a vida está melhorando para sua pessoa amada. É isso. Momento de vida, melhoria, dependurado com a morte, está falando de melhoria, e principalmente melhoria no aspecto físico, mental. Descanso. Tem um descanso acontecendo. Essa pessoa não descansava, né? Ela não parava. Ela não... Parecia que também tem uma falta de confiança no próximo. Sabe? Quando você quer sempre estar ali no controle, porque você entende que só você faz direito, só você faz bem. Isso está saindo, está acabando. Mas ainda tem uma energia no ar. E você vai entender, se é para sua pessoa amada, essa leitura você vai entender. Porque ninguém muda totalmente, né? Da noite pro dia. Agora vamos ver aí se essa pessoa pensou em você, qual o bloqueio, sentimento ou pensamento. Vamos lá, pensou em você hoje? Como essa pessoa está em relação ao consulente? Energia. Eita, cobra na energia. Existe uma transformação acontecendo. A cobra fala que essa pessoa, ela tem desejo. Existe uma energia de desejo. Mas mais profundo do que o desejo, na energia da cobra vem a energia da transformação. A energia dessa pessoa em relação a você está sendo transformada, transmutada. Existe um veneno aqui que está sendo dissipado. Algo que envenena essa relação está com um dia e está com a hora contada. Está sendo dissolvido mesmo, sabe? Qual é o bloqueio? Se a cobra está na energia, qual é o bloqueio dessa situação amorosa atualmente? Qual é o bloqueio atualmente? A distância, né? A distância, uma mudança que essa pessoa ainda não fez. Um comportamento repetitivo, a inconstância dessa pessoa, a demora dessa pessoa de resolver os problemas dela. Eu vejo aqui que um dos principais bloqueios está na forma demorada que essa pessoa age em relação a você. Parece que até mesmo, olha, para alguns tem uma energia do efeito Zenon. Quanto mais você olha para essa situação, parece que essa situação não anda, parece que está paralisada. Mas só parece, porque o navio, se você ficar olhando para ele, parece que ele não está andando mesmo. Digo para você, se você soltar, esquecer, as coisas começam a evoluir. Esquece, sabe? Solta. Solta que tudo que tende a acontecer vai acontecer com mais facilidade. Porque o navio está num bloqueio justamente por conta disso. Porque existe uma mudança que precisa acontecer e essa mudança está acontecendo muito lentamente. Por quê? Porque eu vejo que vocês estão acompanhando de muito perto. E há a necessidade aqui de você confiar no processo.
a necessidade de você confiar que esse navio vai chegar. Sentimento. Então, aqui tem um sentimento de dor, tristeza, né? Um fardo pesado que essa pessoa carrega, um arrependimento, mas no fundo, também tem um sentimento e um desejo de que vocês vão vencer tudo isso. Carta da Cruz. Doloroso, né? A relação de vocês não é uma relação que é de brincadeira. É uma coisa bem complexa. Bem complexa. Vem aqui na energia da cobra. E qual vai ser a próxima atitude dessa pessoa em relação ao consulente? Ratos. Nossa, gente, que isso? Os ratos nas próximas atitudes, eu vejo essa pessoa ainda mostrando o que ela tem de pior para você. Eu não sei por que vieram os ratos, mas ou você tá passando por isso, ou ainda vai passar. Você vai ver ainda muita coisa ruim vindo dessa pessoa. Os ratos nas próximas atitudes também fala dessa pessoa trabalhando na limpeza, na desintoxicação daquilo que tá podre dentro dela. Clarifica o rato, por favor. Essa pessoa ela só vai conseguir demonstrar os sentimentos dela para você. Entendi. Essa pessoa ela tem sentimentos bons por você, tá? Ela sempre teve. Mas essa pessoa ela tem muitos defeitos, ela carrega muitas mágoas, ela carrega muitas marcas. E a tendência dela é ela mostrar aquilo que ela tem de pior como defesa. Porque ela sente que de uma forma ou de outra você vai descobrir a sombra dela, as sombras dela. E tem uma necessidade dessa pessoa. Eu não sei se vocês vão entender o que a cigana está falando aqui, mas tem uma necessidade muito grande dessa pessoa de mostrar o pior dela para você, para ela entender se realmente você vai aceitar ela, mesmo ela tendo esse lado sombra tão apodrecido. Tem algo aqui que essa pessoa fez ou fará que você vai falar assim, caramba, por que ele tomou essa atitude? Por que ele deixou que eu visse? Por que ele fez isso se tem sentimentos por mim? Eu vejo que essa pessoa ela faz justamente porque quando ela tentou esconder isso, ou de você ou de outros parceiros, isso causou um grande peso, causou um grande fardo e foi motivos para separações. Então eu vejo essa pessoa tomando atitudes aqui ruins para testar você. Agora, você não é obrigada a passar nesse teste não, tá? Coisa de maluco aqui. Essa pessoa ela precisa mesmo de um tratamento terapêutico. Não ficar testando o seu amor, testando o sentimento, testando se é amado, se não é amado. Enfim. Tem um negativo dentro dele, dentro dela, que ele lida com esse lado sombra com muita falta de tato. E essa pessoa ela tem dificuldade de aceitar essa sombra
que é algo bem ruim, porque vem aqui cruz e ratos. Para alguns aqui tem demandas envolvidas, óbvio, né? Por isso tem, cara, tem essa energia tão estranha que a gente nem sabe muito bem explicar o porquê que essa pessoa toma atitudes ruins. Qual é o conselho? Qual é o conselho para o consulente? Montanha. Tem desafios, queridos. Tem desafios e, assim, você quer superar os desafios ou você quer viver uma vida tranquila, leve? Se você superar esses desafios, essas montanhas, a espiritualidade mostra depois, atrás das montanhas, atrás dos obstáculos, atrás das dificuldades, existe a plenitude, existe o pote de ouro, existe a prosperidade, existe um belo de um jardim, né? Agora, se você não tiver a fim de, digamos assim, enfrentar esse desafio aqui ao lado dessa pessoa, porque eu sinto que você precisa ajudar essa pessoa para vocês serem felizes, principalmente ajudar ela a se encontrar como ser humano. Mas se você não tá afim de enfrentar nada, siga. Siga com leveza e com paz no coração. Do mesmo jeito você vai encontrar outra pessoa lá em algum lugar e você vai conseguir ser feliz. Sozinho, sozinha você não fica, tá bom? Então aqui tem peleja, Ninguém tá te enganando não, tá? Ninguém tá te enganando. A felicidade vai existir? Vai. Mas tem luta, muita luta. Mas também tem justiça. Mensagem das fadinhas. Fantine, uma paixão antiga voltará trazendo aos seus dias amor e energia renovada. Uma paixão antiga, não sei se é um amor, se é um hobby, é uma coisa que você gostou no passado e vem de volta para sua vida trazendo amor e energia renovada. Então escreva no campo dos comentários: hoje eu escolho renovar a minha energia. Hoje eu escolho renovar a minha energia. Hoje eu escolho renovar a minha energia. Assim é, está feito, está feito, está feito. Queridos, curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Hype o vídeo se você ainda não for inscrito, inscrita. Te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão do fundo do meu coração. Escreva aí no campo dos comentários axé. Uma sexta-feira de muito axé para todos vocês. Optcha. Segunda opção. Segunda opção, pedra verde, pedra quartzo verde. Pedra e opção de número 2, pedra quartzo verde, o tarô é o tarô das bruxas. Mais um tarô das bruxas, né? Existem vários, mas esse aqui é bem interessante, bem bonito também. E vamos lá, vamos ver o que essa pessoa está vivendo nesse momento de vida, nessa sexta-feira. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Gratidão do fundo do meu coração. Se você ainda não for inscrito, meu querido, se inscreva, minha querida. Essa parte dessa egrégora. Vamos lá. Senhora Esmeralda, por favor, não me desampare. Qual é o momento de vida pelo qual essa pessoa está passando?
momento de vida, a morte. Existe um corte necessário, existe uma transformação que está acontecendo aqui com a ajuda do universo e está trazendo sabedoria e libertação para essa pessoa. Para alguns aqui um momento próspero, tá? A gente está falando do trigo, a energia do trigo, a energia da colheita. Também tem a energia aqui da coruja, falando num ato de sabedoria. Para alguns aqui, essa pessoa está cortando algo ou alguém da vida dela sabiamente. Óbvio que, como vem com um arcano maior, logo, a gente está falando de uma intervenção divina, que não traz morte física, não, tá? A morte muito fala de uma transformação, de uma transmutação, de uma renovação. Aqui, nesse sentido, está falando até mesmo de uma colheita. Fala muito mais sobre isso do que uma morte. Está falando que um momento ficou para trás. Um momento que não serve mais, uma história que não serve mais, ficou para trás. Não dá para seguir em frente mais desse jeito. Ó, o 6 de espadas confirmando. Para alguns aqui tem até uma mudança, uma viagem, uma mudança de vida, uma mudança de trabalho. Ou essa pessoa preparando isso. Às vezes não aconteceu essa mudança, mas essa mudança tá sendo preparada, gestada. Tem nessas duas ilustrações que apareceram aqui, tanto na morte quanto nesse 9 de paus, eu vejo muita reflexão. Então é um período aqui dessa pessoa muito olhar pro passado, olhar o presente, olhar o futuro. Essa pessoa ela está se reencontrando, reprogramando-se. O 9 de paus aqui fala que ela está cansada de viver a vida do jeito que tá. Tem alguma coisa aqui que parece que ela fala assim, poxa, não deu, né? Deu. Tô cansada de fazer do mesmo jeito sempre. Preciso fazer diferente. Mas para eu fazer diferente, eu preciso o quê? Planejar, encerrar ciclos, finalizar com algumas responsabilidades. Sim, essa pessoa ela tem responsabilidades, tem alguns contratos que precisam ser finalizados e tá tudo bem para ela. Então, ela tá fazendo isso. Ela tá finalizando com contratos e fazendo isso com calma. Interessante, essas duas energias, tanto o quartzo rosa que eu li primeiro e o quartzo verde, olha o eremita, gente. Tá falando muito de calma. Não tá falando, porque eu tava lendo para um grupo de pessoas até então, que estavam muito ansiosos, que estavam nervosos. Eu vejo aqui a sabedoria vindo. Momento de finalizações sábias. Momento onde essa pessoa ela tá entendendo que, tem coisas que não valem mais a pena ver de novo, viver de novo. E o eremita entrando aqui, eu posso dizer que é um momento de essa pessoa ela pode querer ficar um pouco mais sozinha. Ela pode querer ficar um pouco mais com ela e com os pensamentos dela. Porque tudo precisa ser revisto. Tem coisas que ela estava fazendo que ela pensa assim, caramba, será que eu gosto realmente disso?
ou eu estou fazendo por osmose? Será que eu realmente quero viver essa vida? Ou eu estou vivendo porque é o que tem? Então muita coisa está sendo repensada. A gente fala assim mesmo de repensada, não é nem refeita. E algumas questões aqui estão sendo resolvidas. Olha, gente, veio a justiça. Muitos arcanos maiores. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Tem muitas coisas que precisam ser finalizadas. Compromissos, ciclos, pendências. Para ser rompido, precisa ser finalizado. Não adianta a gente querer viver uma vida nova se a gente tem contratos firmados com a vida antiga. Então, muita coisa mesmo sendo assinada. Questões até burocráticas. Essa pessoa resolvendo, compra, venda, resoluções jurídicas. Não adianta ela querer viver uma vida nova se ela ainda tem muitas responsabilidades e ela não resolveu, finalizou os ciclos. E isso aqui é demorado, né? Trata-se de um momento, como tem muitos arcanos maiores, e fala de uma pessoa se desvinculando de um ciclo e querendo dar um passo para outra situação, é demorado. Tudo que é burocrático e também espiritual, não é só burocrático aqui, é burocrático, material, espiritual. Demora até mesmo para ver se é isso mesmo que a pessoa quer. Às vezes uma coisa burocrática demora para ser resolvida e a gente fala assim, nossa, mas haja saco, né? Por que o negócio não anda mais rápido? Muitas vezes não anda mais rápido porque é o seu tempo até mesmo de entender, compreender se é aquilo mesmo que você quer. Muitas pessoas começam a fazer alguma coisa em termos de venda, compra, desvinculação de estar vinculado em algum lugar, em alguma sociedade e depois querer se desvincular, mas faz isso no calor do momento. E essa energia não está falando de calor do momento. Lembra que eu falei? Não estou vendo ansiedade, não estou vendo. Estou vendo uma pessoa que está decidida. Decidida, não tem ansiedade aqui. Tem uma decisão de mudar, uma decisão de evoluir. De alguma forma, ela se sente arrependida por não ter feito melhor, por não ter... O 5 de copas entra aqui como algumas desilusões, né? Algumas desilusões, alguns arrependimentos, uma pessoa que pode estar sofrendo, vivenciando um luto esse necessário, porque haja vista, ela está se despedindo de uma parte dela, de uma parte que ela foi, de anos da vida dela que ela investiu em algum lugar, em alguma situação. Ela está se despedindo de tudo isso. A gente precisa entender que até quando a gente se despede de coisas que não são boas, a tendência é a gente estar apegado emocionalmente a qualquer coisa, até aquilo que é estressante pra gente, aquilo que nos desaponta. Por que uma coisa nos desaponta? Porque a gente investe. Não tem como
eu ficar decepcionada com algo que eu não investi. Se eu não investir, não tem envolvimento. Se não tem envolvimento, não tem sentimento. E decepção também é um sentimento. Então tem uma decepção, mas não é uma decepção com ninguém, não. É uma decepção com ela. Ela entende assim, poxa, será que eu poderia ter investido melhor? Será que eu poderia ter sido melhor dentro dessas situações aí que eu vivi nos últimos anos? Para alguns aqui é uma pessoa que está fechando um ciclo de 13 anos ou um ciclo que ela começou em 2013. Em 2013 ela começou algo e agora aqui em 2025 ela está encerrando isso. E ela está pegada, mas ela sabe que o melhor para ela é romper. O melhor para ela é seguir em frente, é sábio romper. Ela já está muito exausta. 4 de espadas. É o descanso, né? É o descanso. Ela merece. Eu vejo uma pessoa que entende assim, poxa, em alguns aspectos eu mereço descanso. Não é descanso de tudo, descanso da vida, não. Mas é em alguns aspectos. Tem coisas que eu não preciso mais lutar por essas coisas. Tem situações na minha vida que não fazem mais sentido eu ficar ali lutando, guerreando, falando, me esforçando. Não fui valorizado. Na realidade, nem eu valorizo, nem eu acredito mais naquilo que eu tô falando, naquilo que eu tô pregando, naquilo que eu tô vendendo. Como que eu vou vender um produto que eu não acredito mais? Como que eu vou ser uma pessoa que eu não acredito mais? Não acredito mais. Eu vejo aqui que nessa sexta-feira essa pessoa ela se cansa muito fisicamente e ela tá entendendo que ela tá cada vez mais cansada, assim, mesmo, sabe, o dia dela é um dia muito cansativo e ela não se cansava com tanta facilidade. Ela tinha mais pique, ela tinha mais ânimo. Vejo uma pessoa com pouco ânimo, mas entendendo que se ela mudar a rotina dela, se ela renovar o que ela tá no macro renovando aqui, coisas melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Essa é a intenção, né? Que dias melhores venham. 6 de espadas, tem uma mudança aqui, gente. Tem uma mudança importante, um movimento aqui de partida, um movimento de deixar algo para trás, uma ideia, um comportamento, uma atitude, alguém, uma relação. E assim, tá sendo tudo muito lento, gradual, não tá acontecendo nada assim da noite pro dia. Sabe, eu tô sentindo assim, como se fosse um teatro que tivesse muitas e muitas luzes. Cada lâmpada tá sendo apagada uma a uma. Essa pessoa tá deixando o palco, tá deixando um teatro. E usando essa expressão, né, usando essa metáfora aí, ela tá deixando o teatro para viver a vida dela. Ela tá deixando de atuar para viver o que ela sente que é verdade. 8 de paus, mudança. Mudança. O dia passando muito depressa, os dias, né? Parece que ontem foi janeiro para essa pessoa.
Agora já é novembro. E ela se pega falando assim, caramba, tá passando tão rápido e eu tenho que me acelerar também. Eu tenho que mudar. Se eu não mudo, nada muda. Se eu tomo as mesmas atitudes, como que eu vou pedir do universo? Se quer pedir pro universo que o universo me dê coisas boas. Ó, Rainha de Espadas. E essa Rainha de Espadas está decidida a falar assim, não, agora é pra valer. Eu tô olhando pra frente, ó, e eu tô decidida. Essa pessoa tá decidida aqui em alguma coisa. Pelo menos em alguma coisa hoje. E não é uma decisão apressada. É uma decisão lógica, consciente de que ali na frente ela vai ter uma saída muito melhor do que ela está tendo aqui agora. Algo importante ela decide hoje. Algo importante ela assina hoje. Algo importante, um peso, sai das costas dessa pessoa no dia de hoje. E esse peso que sai das costas dessa pessoa traz alívio, traz paz, traz vida para ele. A Rainha de Espadas aqui também tem muita energia de uma ou um, tá? Advogado, advogada. Energia de alguém da justiça tomando uma decisão favorável para a sua pessoa amada. Ou algum médico, uma médica. Que traz uma boa notícia para sua pessoa amada, dia de hoje. Gente, bom, tá? Bom, melhor assim. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá aprendendo. Ela aprendeu muito com a vida até agora. E as decepções, elas foram, parece que necessárias, né? Mas o que estão se sobressaindo aqui é a energia da coragem, é a energia da força e é a energia do vamos em frente. Vamos em frente. Como essa pessoa está em relação ao consulente no dia de hoje? Pense nele, por favor. Pense nela. Energia. Cigana Esmeralda, não me desampare. Cigana Energia. O urso. Nossa, eu vejo que ao mesmo tempo que essa pessoa ela é muito apegada a você, ela vibra numa energia de muito orgulho, né? Ela vibra numa energia de querer mostrar pra você que ela tá certa. Ela tá certa, que ela sempre esteve certa, mas ela não tá certa. Eu vejo que ela tá intoxicada com os próprios pensamentos de soberba. A própria soberba, gente. Triste quando a gente vê uma energia assim. Qual o bloqueio dessa situação? Qual o bloqueio dessa situação amorosa? Gente, a mudança, né? Essa pessoa ela tem dificuldade de mudar. Pessoa muito teimosa. O maior bloqueio dessa situação amorosa são os traumas dessa pessoa que colocam ela atrofiada, né? Paralisada, sem conseguir evoluir, sem ser o melhor para você. Essa pessoa não te ofereceu coisas boas até agora. Enfim, aqui é uma pedreira, né? Você tá lidando com uma pessoa que, nossa, você merecia um prêmio. O Prêmio Nobel da Paz. Porque lidar com esse ser humano aqui é um ato de coragem
e de humildade, de paz. É necessário ter muita paz no coração, porque qual o sentimento dessa pessoa pelo consulente? Essa pessoa, ela te considera muito, ela te admira, ela te acha inteligente, ela tem um sentimento de carinho, ela se identifica muito com você, talvez você também tenha muito do comportamento dessa pessoa, talvez você também seja orgulhoso, orgulhosa. Nossa, gente, qual é a missão deles dois aqui? O sentimento é de identificação. Tem um sentimento de espelhamento. Essa pessoa, talvez ela queira ser como você, ou ela vê que você entende ela de uma maneira especial. Qual é a missão dos dois? Missão espiritual, né? Fortalecimento espiritual, edificação, crescimento, evolução. Tá vendo a escada aqui nessa torre? Vocês alcançarem a evolução. Vocês alcançam. Tanto você quanto essa pessoa, não é só essa pessoa. Se fortalecerem enquanto ser humano. Se fortalecerem a fé de vocês em Deus, a fé de vocês em vocês mesmos, a fé no propósito, no destino. Uma missão muito espiritual. Não foi à toa que vocês foram colocados frente a frente. Se você me pergunta, somos dos caminhos um do outro? Claro que vocês são dos caminhos um do outro. Porque a missão aqui é elevação espiritual. É aprender sobre reciprocidade. É aprender sobre amar e ser amado. Sobre se doar, sem pedir muito. E qual é aí o destino dessa conexão? Vou pedir em 2 cartas, tá? Em 2 cartas, o destino. A carta do livro, uma história fabulosa que vocês estão escrevendo. Não é que vocês vão escrever, não. É que vocês estão escrevendo. E eu vejo aqui paz, tranquilidade, felicidade, harmonia, sabedoria. Destino. Uma história que vocês estão escrevendo, essa história será escrita com louvor. E eu vejo bom entendimento. Eu vejo conexão abençoada. O destino aqui é vocês manifestarem aquilo que talvez vocês nem estejam pensando que vocês podem. Para de ser negativo. Para de ver o problema, o obstáculo. Começa a olhar mais. Não é nem para a solução. É para o resultado final. Porque o resultado final aqui é o que você quer da sua vida. Você quer paz, né? Tranquilidade, viver uma história feliz. Então por que você não se imagina dentro dessa história feliz? Você se imagina sempre dentro do conflito. Sai do conflito. Tira sua mente do conflito. Tira sua mente do problema. Tira sua mente do desafio. E convida essa pessoa também a sair, nem que seja mentalmente, do desafio. O desafio existe, mas vocês vieram aqui com a missão de transcender aos desafios com o poder da mente, com o poder da fé. O destino é mágico, se vocês souberem usar a magia a favor de vocês. Mensagem final é da Luna. Você será surpreendida por um gesto de bondade totalmente inesperado. Eu aceito, recebo, confio e agradeço. Eu aceito, recebo, confio e agradeço. Escreva aí no campo dos comentários. Fortaleça essa energia na sua vida. Paz e luz. Até a próxima.